Dia, Panteras! Hoje vocês vão terminar de fazer o café comigo. Enquanto a live vai chamando todo mundo. Porque a pessoa hoje atrasou. Eu passei um negócio. Como eu pintei meu cabelo sábado. Bom dia! Como eu pintei meu cabelo sábado, eu passei um creme ontem pra dormir. E aí, eu falei assim... eu prendo o cabelo, faço a live, vou pra academia. Mas o meu cabelo hoje acordou um caos. Mas um caos que eu falei, até eu que não ligo pra parte estética, tenho o meu limite de estética. Então, eu lavei o cabelo. E vou deixar pra fazer academia à tarde, porque daí eu já fiquei com dó. Agora, deixa eu pegar água. Eu já fiquei com dó de lavar meu cabelo no meio do... lavar o cabelo e fazer academia, né? Vocês não ligam pra bagunça não, mas pré-viagem é assim que fica. Tem sacola. Eu joguei um monte de coisa fora ontem, que a gente vai acumulando quando a gente volta. Eu achei engraçado, né? Eu adoro fazer mala de ida. Enquanto todo mundo vai entrando aí, né? Que papo hoje é sério. Deixa eu falar papo aleatório. Eu adoro fazer mala de ida, mas eu não gosto de fazer mala de volta. Desfazer mala. E aí... Aí quem desfaz minha mala de volta sempre é a moça que trabalha aqui em casa. Cara, ela guarda até os recibos de passagem. Sabe aqueles recibos da mala de passagem? Ela tá certa, ela não tá errada não, porque como ela não sabe o que é, ela guarda tudo. Só que ontem, a hora que eu fui pegar os kits e as Magic Band, fui pegar as coisas pra pôr na mala, as orelhinhas, eu vi que tem um monte de coisa que já podia ter sido jogado no lixo. Pois é, eu não sou perfeita. E hoje nós vamos falar muito sobre isso, inclusive porque hoje a gente vai trazer, né, um resumo ali do que foram os 3 dias do Olimpo, vai falar sobre a minha palestra e a gente vai começar a nossa semana já com esse recado. O perfeito não prospera. Pega essa bola preta, vão mandando mensagem aí, vão mandando o aviãozinho enquanto eu termino de passar o café. E eu vou falar uma outra coisa pra vocês. Eu decidi... Vocês sabem que essa semana a gente vai ter Amanhecer da Pantera todos os dias. Eu acho que menos quinta, porque quinta eu tenho Mastermind. E semana que vem a gente não tem, né? Lá de Orlando eu vou fazer o seguinte. Lá em Orlando eu vou estar 1 hora pra trás. Ou seja, lá seriam 7 horas da manhã ainda. Se der, eu vou acordar mais cedo. Eu acordo antes das crianças, enfim, e abro lives aleatórias, tá? Não vou prometer, porque, gente, lá anda muito, lá cansa muito. Mas sempre que for possível, eu abro uma live aleatória pra contar como que tá lá as coisas pra vocês, além dos stories, pra gente conversar um pouco, tá? Mas eu não vou prometer, não. Mas fica esperta aqui no meu perfil, como diz o outro, ativa o sininho do meu perfil se você não quer perder nada. As panteras que são alunas, eu sei que elas se avisam, né? Então, se uma pantera me vê online, ela vai lá na escola avisar as outras. Mas se você ainda não é minha aluna, talvez você não veja. Ah, que delícia minha cozinha. Vocês querem conhecer minha cozinha? Gente, minha cozinha tá meio zoneada. Ó, mas minha cozinha, eu tenho aqui, ó, o cantinho do café. Que aí eu coloco as coisas, ó. Aí tá meio zoneado porque ontem foi domingo, né? A água que eu acabei de passar. E aqui, que é onde a gente faz as refeições mais rápidas, faz um lanche e tudo. Na época, a gente colocou TV, quando eu casei, porque eu cozinhava muito. E aí eu gostava de ficar assistindo o programa de culinária. Mas eu vou ser muito honesta pra vocês.
Hoje em dia, eu não ligo essa TV. Todas as vezes que eu tô cozinhando, depois que eu aprendi energia Yin Yang, eu curto cozinhar. Eu não fico mais ligada na TV. Então a TV ali meio que virou um... Deixa eu acender a luz aqui. A TV meio que virou um enfeite na cozinha. Eu não ligo. Olha pra vocês verem como a gente muda, né? Vou pegar esse exemplo da TV pra gente falar. Quando eu casei, a gente punha TV em todo lugar. E isso já era uma demonstração do problema que eu tinha no casamento. Por quê? Porque como o Ale falava pouco, conversava pouco, eu me sentia muito sozinha. Então eu precisava ter a televisão para conversar comigo. E hoje eu não preciso mais da televisão. Hoje aí você vai falar assim, mas você não tá com ninguém? Como é que você não liga? Porque hoje eu aprendi a silenciar. Hoje eu aprendi a me ouvir. Hoje eu aprendi a experienciar o som do passarinho lá da minha horta. Então, olha como a gente muda, né? Quando a gente vai curando o nosso feminino, o silêncio não é mais um problema. Isso aí, a gente passa a curtir a gente, né? A gente passa a curtir a gente. E foi muito isso. Então, essas são algumas das mudanças. Eu vi algumas panteras falando aqui que querem fazer café da manhã de hotel. Gente, eu realmente espero que vocês entendam que para ser próspera, a gente precisa se comportar como uma pessoa próspera. E às vezes você fica achando que você só vai ser próspera o dia que você tiver 1 milhão na sua conta. Que você só vai ser próspera o dia que você tiver fazendo muito dinheiro no seu negócio. E no fundo é o inverso. Você vai começar a ter muito dinheiro na sua conta. Você vai começar a fazer muito dinheiro no seu negócio o dia que você se comportar como uma pessoa próspera, como uma pessoa milionária. Inclusive, já vou dar um recado, já que tá todo mundo entrando. Dia 25, já anota aí, ó, do dia 25 de novembro ao dia 28 de novembro, eu vou fazer o último lançamento do ano. E eu escolhi como tema a gente falar sobre hábitos e comportamentos de pessoas milionárias. Então, você que tá acostumada a estar comigo aqui às 8 horas, vai ficar simples para você, porque a gente vai manter esse horário das 8. Inclusive, a gente fez a enquete, o horário das 8 ganhou, tá? Então, a gente vai manter no horário das 8. Só que assim, ó, convido o maior número de pessoas, porque vai ser um treinamento lá no YouTube. Então, vai ter apostila, a gente vai fazer todo o movimento. O que te impede de mudar de hábito? Por que você sabe que precisa fazer e não faz? Por que você procrastina? E aí, sinceramente, eu vou pedir um favor para vocês. Eu queria que vocês chamassem o maior número de mulheres. E eu vou entrar no tema do dia, que é sobre o Olimpo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nos 3 dias do Olimpo é que não tem mulher no palco como grandes referências em grandes áreas. Quem começou a subir no palco agora? Eu. A Michelle Gouveia, que estava lá comigo, né, que também subiu no palco. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque tá na hora da gente tomar o nosso lugar. A Forbes lançou essa semana falando que a liderança feminina, ela é muito mais humanizada. Que a liderança feminina, ela tem mais visão, ela é mais organizada, ela gera menos burnout nas pessoas. E aí eu pergunto pra você, se nós somos incríveis na liderança, se nós somos incríveis quando o assunto é saúde mental das pessoas, por que nós estamos nos escondendo? Por que nós não estamos tomando o nosso lugar? E veja, eu não estou falando aqui sobre uma competição entre homem e mulher.
Eu tô falando que talvez o que o mundo precisa hoje é de mais homens e mulheres trabalhando junto. Então, quando cada um tomar o seu lugar, o homem, ele é mais corajoso, o homem tem mais objetividade, o homem, ele tem mais foco. Só que a mulher, ela é mais acolhedora, a mulher é mais planejada, a mulher, ela consegue perceber que as pessoas não estão bem. Ela consegue fazer, sim, uma liderança mais humanizada. Só que a mulher tá se escondendo. A mulher... Gente, de verdade, já entrando no tema do dia, mas antes deixa eu dar um recado. Essa é a última semana que o Amanhecer da Pantera vai ficar gravado. A partir, né, tanto as lives que eu vou abrir aleatoriamente, como depois que a gente fizer o movimento das minhas férias, o Amanhecer da Pantera, ele vai ser ao vivo. Eu vou baixar, minha equipe vai baixar e a gente vai tirar do ar. Então, começa a criar o hábito, o compromisso de estar presente, de se comprometer com o seu desenvolvimento pessoal. Porque se a gente vai falar de hábitos e comportamentos de milionários, a primeira coisa que você precisa saber é que eles são comprometidos com aquilo que eles querem. Combinado? Então, falando lá da Olimpo, né? O que fica muito nítido pra mim, assim que eu cheguei na Olimpo, é que 70% lá é homem, ainda. E isso não é sobre luta de feminismo, sobre igualdade, não. É sobre a união. É sobre a gente entender que a mulher tem habilidades e competências na liderança diferente do homem que tem outras habilidades e competências. O homem... Ô, Paty, para as alunas eu deixo lá no fechado, tá bom? Ou a gente põe em outro lugar. Para quem é aluna, a gente dá um jeito. Então, a primeira coisa é essa. E aí eu vou falar para vocês sobre a minha resistência. E por que eu vou falar? Porque vocês tomam decisão. Vocês conseguem ver que o meu dedo descascou? Alguém consegue ver que tinha uma bolha aqui? Sim ou não? Escrevam aí pra mim. Porque eu também passo pela resistência. Eu também penso em desistir. Eu também acho que não é pra mim. O meu corpo, ó, eu tô mostrando esse daqui porque ele é o maior, mas eu tô com vários na minha mão. Eu peguei de novo aquela alergia, ó, hoje já tá melhor, mas tá vendo que a alergia tá diminuindo? Eu fiquei nervosa, eu tive piriri. E por quê? Porque mulher não sabe aparecer. Mulher não sabe ser grande. Mulher tem medo, acho que de ser queimada na fogueira ainda. E tudo isso é inconsciente. Mesmo assim, qual que é a diferença do meu resultado? Eu vou lá e faço. Mesmo com a resistência, mesmo com a dificuldade, mesmo com as coisas dando errado, eu vou lá e faço. Eu não fico arranjando desculpa, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho tempo. Ah, o meu marido, o meu tio, o meu pai, a minha mãe. Sábado a gente estava na escola e surgiu até a crença. Cara, pra mim essa é a pior crença. Do tô velha. Então, quando eu entro ali na Olimpo, por que 70% das pessoas que ainda são milionárias, que estão fazendo 1 milhão acima ali, são homens? Porque mulher arranja justificativa demais. Mulher é muito mimizenta. E eu não falo isso para te machucar. Eu falo isso para você alinhar suas expectativas. Eu falo isso para você pensar o seguinte: que porra de vida que eu quero ter? Eu quero realmente ter uma vida
que eu consiga reconhecimento no meu trabalho, subindo nos palcos que eu sonho, tendo a quantidade de alunas que eu quero, tendo resultado no digital. Eu quero ter resultado na minha maternidade, eu quero que meus filhos sejam, né, referência, que as pessoas que não me deem trabalho, que sejam crianças incríveis. Eu quero olhar para minha conta bancária e ter 25, 30 mil reais lá hoje, dia 20, depois que eu já paguei todas as contas, tá com o dinheiro lá para poder investir, para poder aplicar. Eu quero estar indo fazer uma viagem internacional com a minha família e poder viver na viagem internacional, comprar o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Mas eu também escolho pegar 10, 15 nomes das crianças lá da Bahia para preparar o kit de Natal delas, trazendo de lá. O que eu quero que vocês entendam é que só tem pouca mulher subindo no palco porque tem pouca mulher tomando decisão. Os homens, eles estão abertos. Eu subi no palco, a Mi subiu no palco. Vários homens vieram perguntar como que a gente fez, o que que a gente fez, como é que a gente dá conta. Entendam isso, Panteras. Os homens que estão crescendo no digital, fazendo milhões no digital. A Manu aí que não me deixa mentir. Manu tava lá comigo. A gente foi no segundo dia, a gente foi almoçar. A gente sentou numa mesa, tinham 2 homens do meu lado. O Ricardo, que é sobre corretora, a pergunta dele era só essa pra mim. Como é que eu dou conta? Como é que eu dou conta de ter as empresas? Como é que eu dou conta de ser mãe? Como é que eu dou conta de ter resultado? Ou seja, as mulheres que têm resultado passam a ser referência para os homens. Teve uma hora que ele falou assim pra mim, ele falou assim, você sabe que chegou uma hora que eu percebi que a minha mulher era o macho da casa, porque eu era muito mole. Eu ficava com a desculpa que eu não tive pai, que eu não tive referência, e isso fazia com que eu fosse um menino. E aí agora eu vou deixar um recado para aquelas que falam que não gostam do Wendel. Foi o Wendel que fez ele perceber que ele era um menino. Então, por mais que você não goste da forma como o Wendel traz as coisas na internet, saiba que talvez o Wendel tá mudando mais vidas do que você que fica aí sentada o tempo inteiro no seu mundinho perfeito, tentando ser perfeita e não tá fazendo sua parte. Não foi uma nem 2 vezes que o Wendel falou assim, que não é sobre ostentar. É sobre mostrar para as pessoas que não é normal ser pobre. É sobre mostrar para as pessoas que elas podem ter a vida épica, como ele fala. E é nesse ponto que eu me identifico muito com o Wendel. Eu tenho muita dificuldade, gente, de ficar mostrando. Ó, você quer ver um exemplo? Ontem, a Jéssica me perguntou assim na caixinha, quanto custa uma viagem para 4 pessoas na Disney? E eu tava com muita dificuldade de responder a caixinha, porque eu sei que é muito fora da realidade da maioria das pessoas. A gente tá falando de uma viagem de 50 mil reais, no mínimo. A gente tá falando de uma viagem que eu sei que não é todo mundo que tá fácil de fazer. Só que eu entendi com o Wendel que eu preciso provocar isso, porque senão a chama de vocês apaga. Se vocês não entenderem que para fazer uma viagem de Disney você precisa no mínimo de 50 mil reais, você vai passar sua vida inteira sonhando e não vai sair do lugar. Por quê? Porque toda vez que eu abro caixinha, vocês são genéricas. E esse é o outro desafio da mulher. Além da mulher arranjar muita justificativa,
A mulher é muito genérica. Mais de 60 pessoas responderam minha caixinha do que tomam decisão daqui a um ano. 5 foram específicas. 5 falaram, e por sinal, as 5 é muito engraçado, mas as 5 são minhas trainers. As 5 escreveram assim: eu tomo a decisão de daqui a um ano estar no seu palco. Porra, foram as únicas que eu entendi o que elas querem. E basta agora elas montarem um plano de ação de me perguntar o que precisa fazer para estar no meu palco. Porque foi isso que eu fiz. Quando eu entrei na Olimpo e falei pra Manu, daqui a um ano eu vou estar no palco, eu fui perguntar o que precisava. E eu paguei o preço para fazer o que precisava. E tem gente que não paga. Ó, a Gê tá falando que o marido dela é outro depois do Protagon. A Manu tá falando que o Michael, o marido dela, é outro. E por que eu tô te contando tudo isso? Eu sei que a Fê, se ela tivesse aqui, ela também tava falando, a Thaísa. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que, assim, a pessoa que está aqui na internet, que você julga que ela está ostentando, e talvez você nos próximos dias vai me julgar, porque eu vou mostrar pra vocês uma vida que vocês não vivem. Entendam uma coisa, nós não estamos ostentando. Nós estamos tentando despertar você. Estamos tentando dizer pra você que não é normal tomar café da manhã correndo. As alunas ficaram passadas quando eu falei pra elas que os hábitos de milionários podem ser introduzidos na sua vida antes de a sua conta bancária ser milionária. Porque é exatamente essa chave que vocês precisam virar. O ser para ter é me comportar como se já fosse verdade. Quando você tiver comportamentos e hábitos de um milionário, você será um milionário. Tá na Bíblia. Vós sois deuses. Somos nós que criamos a nossa realidade. Só que enquanto a gente não se comporta como um milionário, a gente não terá milhão. E aí eu pergunto pra vocês, como vocês imaginam o café da manhã de um milionário? Escrevam aqui pra mim enquanto eu vou pegar meu café. Como vocês imaginam? E foi muito, muito legal, porque ontem eu tive, assim, ó, a prova viva pra vocês de como a mentalidade importa, de como a mentalidade é que vira o jogo. Eu comecei a postar da Disney, as minhas alunas começaram a escrever assim: nossa, você podia criar uma aula disso. Nossa, você podia criar um infoproduto. Nossa, você pode criar esse movimento e vender. As minhas alunas viram isso. Oportunidades. Fazer dinheiro. 1, 2, 3 pessoas que não são minhas alunas viram problema. Ai, mas e se o relógio não funcionar? E se o aplicativo não funcionar? Você percebe que a minha aluna tá ficando mais preparada para ser milionária do que a que não é minha aluna? E por que que isso acontece? Porque a pessoa não tem com... Ah, a Lê aí, ó. A Lê é corajosa de falar que ela foi a pessoa que escreveu. Mas, a Lê, você entendeu o que eu quis dizer para você? Gente, a mentalidade muda tudo. E quando você chega no Wendel, em 3 dias com essas pessoas milionárias, você percebe a sua mentalidade. Então, o que eu percebi? Eu percebi que eu não estava querendo ir porque eu tô acomodada. Porque eu tô cansada? Tô cansada. Foram 2 anos intensos. Eu não tiro férias, né? Eu fui 1 semana de navio em janeiro. Depois eu fui pra Itália, mas eu fui a trabalho, fiquei só 3, 4 dias descansando. É a primeira vez que eu vou tirar férias mesmo, sabe? Que a minha equipe
tá sabendo que ela precisa trabalhar e não eu. Desde maio de 2022. Então, tem coisa que eu tô mais cansada. E qual que é o meu desafio daqui pra frente? Não ficar mais desse jeito. O meu desafio daqui pra frente é manter as minhas férias a cada 10, né, de tempos em tempos, 10 dias pelo menos. Então eu tô indo pra Orlando agora, já tô vendo em janeiro uma semana, já vou ver em abril, maio outra semana. E aí você vai falar, nossa, Sabrina, que problema. Então, esse é o problema de rico. Só que posso te dizer uma coisa? Eu sonhei um dia ter esses problemas. E você, tá sonhando o quê? Com o dia que você não vai contar centavo? Tô com a macaca hoje. Tô com a macaca. Porque eu fiquei bem revoltada com algumas coisas. Ó, vocês colocaram aqui. Como vocês imaginam que é o café da manhã de um rico? Família na mesa, fruta, suco, calma pra leitura. Café da manhã com mais tempo, louças bonitas. O marido curte um café gostoso. Pergunta, por que você não faz isso hoje? Você tá esperando ficar milionário para fazer isso? Não, isso começa agora. Você não precisa ter 1 milhão na conta para começar a levantar mais cedo e pôr uma mesa bonita para sua família. Você não precisa ter dinheiro na conta para pegar os seus melhores pratos, os seus melhores copos e colocar na mesa. Parar de aceitar copo trincado, prato quebrado, copo de requeijão. Você pode parar agora. Quanto custa um copo, Pantera? Outro dia eu fui na Havan comprar umas almofadas. Meu, um jogo de copo bonito custa 20 reais. Você vai falar pra mim que você não tem 20 reais pra pôr um jogo de copo bonito na sua mesa? Isso é ser para ter. A roupa... Ontem, né? Já me zoaram ontem. Se ia ter Pantero na minha viagem. E por que que a pessoa me zoou? Porque eu fui comprar calcinha e sutiã na Intimissimi. Gente, assim, ó. Isso nem como fala? Isso nem é esnobar. Eu tô tentando abrir o mapa aqui do Wendel pra vocês. Mas é porque só o sutiã da Intimissimi fica bom pra mim. Porque eu tenho bastante seio, né? Então não é qualquer marca, sabe? Tem sutiã que me machuca. Então, o de lá, eu faço sim esse investimento de comprar de tempos em tempos, a cada 4, 5 meses eu vou lá e compro uma leva. Por quê? Porque ele me faz bem, ele me veste bem, ele faz eu me sentir bonita. Ou seja, eu não preciso ser bonita, eu preciso me sentir bonita. Entende? Vocês conseguem entender o que é ser para ter? Isso é ser para ter. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam pra gente falar sobre a Olimpo é vocês entenderem que as pessoas milionárias, elas têm hábitos e comportamentos que as pessoas escassas não têm. E esses hábitos e comportamentos começam que pessoas milionárias, pessoas que têm sucesso, e eu tô falando de todas que estavam lá, elas não têm historinha. Elas não ficam contando historinha. Vocês se contam muito historinha. Todas as pessoas que estavam lá, que têm resultado, elas sabem exatamente o que elas querem. A gente já falou disso, ó, várias vezes. E aí eu abro a caixinha e vem um monte de coisa subjetiva. A minha é que eu vou ter que... Deixa eu puxar aqui para eu pegar para vocês as respostas. Espera aí. Não vai dar certo. Ele vai bloquear a live, mas depois eu vou postar nos stories para vocês. Um monte de gente. Eu quero ser milionária. Eu quero isso. Eu quero ser feliz. Eu quero... Eu coloquei assim, ó. Tome uma decisão daqui a 1 ano. De algo que você vai fazer acontecer daqui a 1 ano.
E aí eu peguei uma e coloquei aqui. Que ela colocou assim, 50% dos resultados da Sabrina, porque eu tô lá no Pantera Negra com ela e eu vou aprender com ela. Veja, eu entendi o que ela quis dizer. Depois ela veio no meu direct. Só que é o seguinte, 50% dos meus resultados, em que área? Quais são meus resultados? Segundo, 50% dos meus resultados, eu sou uma pessoa, ela é outra. Eu tenho uma história, ela tem outra. Eu tenho uma velocidade, ela tem outra. Comparação, coisa de criança. Você não pode criar um objetivo para a sua vida colocando outro ser humano como referência. E se daqui, Deus me livre, um ano os meus resultados não forem bons, 50% dos meus resultados ruins ela vai ter? Vocês percebem que quando você tá lá num evento desse, que tem as pessoas com resultado e as sem resultado, o que diferencia elas não é a mentoria? Eu tava conversando com a Paty, não sei se a Paty tá aqui. Tá confundindo modelagem, total. Não sei se a Paty tá aqui, se ela vai querer falar, enfim. Mas eu tava falando com a Paty. A Paty entrou no Olimpo antes de mim. E ela não gostou, né, da mentoria. Ela não se identificou. E eu entrei, e de verdade, gente, do mercado, é a melhor mentoria que tem. E por quê? Porque foi a primeira mentoria que não pegou todo o meu resultado e estampou. Foi a única mentoria que falou assim, me mostra seu resultado do dia que você entrou na Olimpo para hoje. Então, quando eu recebi em maio, a placa tá lá no carro. Quando eu recebi em maio a placa do 1 milhão, tinha sido 1 milhão feito só de dezembro a maio. Porque as outras mentorias do mercado, ela aí, ó. As outras mentorias do mercado pegam desde o dia que você começou a empreender. Teve um palco que eu subi o ano passado, que ela me deu, eu tinha feito na mentoria dela 790 mil reais. E ela me deu a placa de 500, porque a próxima era de 1 milhão. Como eu não tinha batido 1 milhão, eu fui honesta. Então eu peguei a placa de 500. Só que subiu uma pessoa no palco que não tinha faturado nada naquele ano, vivia no grupo reclamando, vivia no grupo falando que não tinha dinheiro, vivia no grupo falando que o produto dela estava dando errado. E essa pessoa pegou de 1 milhão. E ficou todo mundo da mentoria olhando para minha cara, porque era mais, era mais esperado eu pegar. E as panteras, tem pantera que tava aí comigo no Rio? As panteras que estavam ali no evento também falaram, o quê? Como assim? E o que a pessoa fez? A pessoa pegou desde 2018 o resultado dela para falar que tinha feito 1 milhão. Ó, a Ju tava lá, não me deixa mentir. E foi extremamente, assim, nós ficamos desconfortáveis. Porque o evento era... Qual é o seu resultado de um ano para outro naquele evento? E aqui eu aprendi a primeira coisa sobre o digital e talvez ajude aí se você tá com muito mimimi. Cuidado com os números que você vê no digital. Porque é um tal das pessoas falarem assim, eu fiz 3 milhões. Só que a pessoa fez 3 milhões em 5 anos de digital. Eu quero ver você fazer 3 milhões igual eu tô fazendo no ano, assim, ó. 1º de janeiro, 31 de dezembro. 3 milhões no ano. Porque se eu for fazer igual a galera do digital faz, eu, Sabrina, já fiz mais de 9 milhões. Se eu juntar desde que eu comecei a empreender. Então, eu valorizei a mentoria do Wendel porque foi a primeira
no mercado inteiro do digital que pega o resultado do tempo que você está na mentoria dele. Eu achei justa, eu achei coerente, eu achei honesta. Segundo movimento que me faz colocar ela como a melhor mentoria. Aí você vai falar, Sá, você tá vendendo a mentoria dele? Não, não tô vendendo. E agora vai entrar o que eu quero falar para vocês. Foi a clareza do Wendel de dividir os grupos. As pessoas estão em grupos diferentes. Por quê, Sabrina? Porque tem resultados diferentes. E por que que as pessoas têm resultados diferentes? E aí vem a parte que a gente estava conversando. Porque as competências e habilidades das pessoas são diferentes. Ele teve coragem de pegar um grupo de pessoas e falar, meus amores, vocês vão ficar no grupo 1. Vocês ainda não decidiram o que vocês querem. Vocês ainda não têm um produto. Vocês ainda não venderam, não validaram. E quem é Pantera Negra sabe que eu fiz a mesma coisa. E não é porque o Wendel é mau ou porque eu sou má. É porque as pessoas precisam estar nos lugares certos, no momento certo, alinhado competência e habilidade para que elas performem. E foi aqui a minha conversa com a Paty. Por que que a Paty não gostou da mentoria? Porque ela não estava pronta para estar na mentoria. E eu, por que que eu adorei a mentoria e tive resultado na mentoria? Porque eu estava pronta para o nível de mentoria. Aí foi uma brincadeira minha e da Paty, que todo mundo devia passar pelo Panteras primeiro, para depois chegar no Olimpo. Por quê? Porque se você não tem mentalidade, se você não sabe trabalhar a sua criança, se você não sabe o mínimo de planejamento para desenhar os seus objetivos, pagar uma mentoria de 40, 50 mil é burrice. Você tá jogando dinheiro fora. Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui, ó. Pera aí que eu vou sumir um pouquinho. Voltei? E é por isso que muita gente se decepciona no digital. É por isso que muita gente não tem resultado no digital. Porque as suas habilidades e competências não estão proporcionais ao nível de desafio do digital. Não é que não dá certo, não é que não funciona. É que você precisa primeiro preparar sua mentalidade, você precisa desenvolver sua inteligência emocional, você precisa construir essa mentalidade de prosperidade que eu tô falando pra vocês, pra depois você entrar num lugar e fazer milhões. Então, qual que é o aprendizado que eu mais quero trazer aqui pra vocês hoje, desses 3 dias de Olimpo? Quem tem mais resultado no digital? Quem tem atitude? Foi a palavra do evento. Tudo que era feito deixava claro que quem tem atitude tem resultado. Mas eu sei que atitude é genérico. Concorda? Acabei de falar para vocês que o problema das pessoas é que tudo é genérico. Então vamos descrever o que é ser uma pessoa de atitude? Quem quer começar? Quem quer colocar aqui o que é ser uma pessoa de atitude? A gente vai conversar a semana inteira. Eu vou falar das palestras, vou falar das coisas, mas assim, não dá para eu trazer para vocês o melhor do que foram os 3 dias do Olimpo se vocês não entenderem que o terreno precisa estar fértil. Então, uma pessoa de atitude, ela tem posicionamento e tomada de decisão. Ela é uma pessoa que age. Ela é uma pessoa corajosa. É uma pessoa que põe em ação aquilo que aprende.
Ela planeja e faz. Ela assume risco. Tá vendo como vocês sabem o que é uma pessoa de atitude? É por isso que eu vou e realizo meus sonhos, porque eu tenho atitude. Agora vamos lá. Como é que se desenvolve a atitude? Porque o que é importante lembrar? Eu, assim como vocês, nem sempre fui uma pessoa de atitude. Eu, assim como muitas de vocês, por muito tempo, fui a mimizenta. Por muito tempo, eu fui a que dei desculpa, que não tinha tempo, que não tinha dinheiro. Por muito tempo, eu fui a mentalidade escassa. E eu nunca escondi isso de vocês, pelo contrário. E quando eu tô lá e eu vejo, por exemplo, ela nem sabe disso, mas eu vou falar isso pra ela depois. A Michelle tem 2 anos de Olimpo. Eu vou fazer meu primeiro ano agora em dezembro. Em 2 anos de Olimpo, a Mi fez 9 milhões. Pega essa. O que a Mi me diz? Que é possível, em 2 anos, fazer 9 milhões. Por quê? Porque eu tô no mesmo grupo dela. Ela agora já tá no G Black, mas eu estou no 3 como ela. Ela criou a meta pra mim. O ano que vem, quando eu estiver batendo 2 anos de Olimpo, no mínimo, eu preciso fazer 9 milhões. Agora, eu sou uma pessoa de atitude. Eu vou voltar pra casa, desenhar meu planejamento, olhar para as competências, habilidades, o que a Michelle faz que eu não faço, o que a Michelle sabe que eu não sei. O que a Michelle... Ela é modelagem para mim. Eu não quero o resultado dela porque 50%... Entendam? Ela me mostrou que é possível em 2 anos fazer 9 milhões. Ela é uma mulher, mãe de 2 crianças. Se é possível, eu também posso. E é por isso, gente, que eu tô na internet todos os dias dando minha cara a tapa, com bolhas estourando, com alergia pegando, com voz falhando, para você entender que se eu conseguir, se a Michelle conseguiu, você consegue. Só que você precisa ter atitude. E atitude nenhum mentor pode dar para você. Atitude nenhum curso vai dar para você. Atitude é uma coisa que vem daqui de dentro. Atitude é uma tomada de decisão. Atitude é um poder espiritual. Se você não tem atitude, você tá no campo de morte. Você tá morta esperando o dia do seu velório. Sim, a atitude é confiar. Foi o que eu escrevi para você sábado. Uma pessoa de atitude não fica se justificando. Uma pessoa de atitude, ela faz a parte dela e confia que o universo vai fazer a dele. A gente estava lá numa hora fazendo hot seat e uma nutricionista perguntou assim para mim: se quando eu comecei o meu negócio, eu tinha dinheiro. E eu falei para ela que não, que pelo contrário, eu era endividada. E ela falou assim: mas você pagava mentoria, pagava curso? Eu falei assim: eu paguei. Só que eu sempre paguei com a cabeça de eu preciso fazer esse dinheiro. E quem tá lá no grupo e recebeu o podcast que eu fiz da palestra dos 8 pilares de um milionário, percebeu que o Renato Torres, que foi o palestrante,
que é sócio do Elton Euler, que hoje é um dos maiores players no mercado de desenvolvimento pessoal. O Elton, esses dias, ele fez um lançamento para 51 mil pessoas assistindo. Você tá sem cliente? Não, você tá sem atitude. Porque o cara conseguiu colocar no YouTube, às 8 horas da noite, 51 mil pessoas. Presta atenção. Não é 51 pessoas, é 51 mil pessoas. Ele não faz um único lançamento que ele não fature no mínimo 10 milhões. E aí, o Renato trouxe os 8 pilares que fizeram ele e o Euler milionários. E um dos pilares, ele colocou uns nomes engraçados, colocou a Patrícia Pilar lá na palestra, né, pra zoar. Cada vez que aparecia Pilar, aparecia uma foto da Patrícia Pilar. E aí ele falou que ele ia mudar pra Chaves pra ver se o pessoal dava risada. E um dos pilares que ele trouxe, quem tá lá no grupo, né, de WhatsApp, ouviu o podcast, um dos 8 pilares que ele trouxe é um pilar de atitude. É um pilar de eu não vou pegar empréstimo, eu não vou ficar sem dinheiro. Ele chamou o pilar de o cliente paga. Mas o que ele quis dizer? Ele quis dizer que toda vez no negócio dele que ele precisa avançar, ele vai atrás de vendas e faz o cliente pagar. Aí até abriram uma caixinha e a pessoa me perguntou: você acha que vale a pena fazer um empréstimo para começar meu negócio? Gente, para de ser escassa. Faz a pergunta invertida. Quanto eu preciso vender para não fazer empréstimo? Por que é mais fácil para vocês olhar para o empréstimo do que olhar para vendas? E eu sei a resposta, porque eu já estive nesse lugar. Porque falta a atitude. Falta olhar para a prosperidade. Você está olhando ainda para a escassez. Começa a olhar que o meu conhecimento de Disney pode virar infoproduto. E não olhar que o meu conhecimento de Disney pode fazer o celular parar de funcionar. É a mesma coisa. Saiu um Reels meu essa semana, não sei se todo mundo viu. Que eu tava fazendo uma caminhada e eu coloquei a bifurcação que tem aqui na pracinha onde a gente faz caminhada aqui na minha cidade. A vida é dual. A vida tem 2 caminhos. O caminho da prosperidade e o caminho da escassez. Quem decide o caminho que vai seguir é você, sou eu. Não é Deus. E aí, eu fiquei pensando se eu ia falar. Eu falei, acho que esse papo é muito sério, eu não vou falar. Mas veio pra falar, então nós vamos falar. Ontem no meu Amanhecer da Pantera, eu estudo bastante a Bíblia, né? E ontem eu voltei, vou ler a Bíblia inteira de novo. Eu já li, aí ontem eu recomecei. Então ontem eu tava em Gênesis 2. E foi até engraçado porque o devocional do Café com Deus Pai pediu pra ler de Gênesis 2. Eu falei, olha, tô na sintonia com o negócio aqui. E como é? Lembra que eu falei pra vocês que o adulto aprende por repetição? Quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu tive um entendimento. Quando eu li a Bíblia pela segunda vez, eu tive um entendimento completamente diferente. E agora eu tô indo pra terceira. Vocês podem ter certeza que vai ser outro entendimento. E aí, quando eu comecei a ler ontem o Gênesis 2 da Bíblia, é a parte que Deus criou Adão e Eva, supostamente no Velho Testamento. E ali, Deus só faz um pedido ao homem. Existe a árvore da sabedoria. E ele fala que as pessoas sábias, elas conhecem o bem e o mal. Ou seja, elas aceitam a luz e a sombra. E ele sugere
né? Ele dá um comando, uma ordem, que Adão e Eva não comam a fruta da sabedoria. Porque aquela fruta da sabedoria iria revelar para eles coisas que talvez eles não estavam prontos. E aí, Eva e Adão estavam nus. É assim que fala o trecho. E eles não percebiam, não tinha maldade no fato deles estarem nus. Acontece que a cobra chega, provoca Eva, Eva come da fruta da sabedoria e leva para que Adão também coma. E no momento em que os dois comem a fruta da sabedoria, o olhar deles se abre e eles despertam. E no momento que os dois despertam, eles começam a enxergar a maldade no mundo. Porque até então eles viviam no paraíso, na prosperidade, na abundância. E Deus pediu para que eles não comessem a fruta. Porque no momento que eles comessem a fruta, eles iam conhecer o bem e o mal. Mas eles não confiaram em Deus. Comeram a fruta. E a primeira coisa que eles percebem é que eles estão nus. E aí, Eva vai e faz as folhas de parreira para escondê-los. Acontece que qual foi o meu principal insight? Tive 2 principais insights. O primeiro foi que a igreja fez de tudo para a gente entender que Deus foi mau. E que Deus foi punitivo com Adão e Eva, expulsando eles do paraíso. E que a culpa é de Deus. Quem percebeu comigo que não foi Deus que expulsou eles do paraíso, escreve aqui para mim, eu. Quem percebeu que Deus falou para eles, cuidado, não é para comer a fruta da árvore da sabedoria, porque ali você vai conhecer o mal. E Adão e Eva fizeram porque quiseram. Não foi Deus que puniu Adão e Eva. Eles comeram a fruta da sabedoria. Então eles tomaram a decisão de viver à sombra. Esse foi o primeiro insight. De como a igreja nos faz imaginar um Deus punitivo. Livre-arbítrio, Pri. Total. Eles tomaram esta decisão. Não foi Deus. Segunda passagem que me chamou a atenção na terceira vez que eu tô lendo a Bíblia. Que Deus deu acesso, que no momento em que eles comeram a fruta, Deus explica para eles que aquela é a árvore da vida, é a árvore da sabedoria. Ó, até arrepiei. Não sei se as panteras vão entender. E naquele momento, eles saem do paraíso e eles não podem mais acessar essa árvore. Acontece que Jesus veio na terra e ele pagou pelos nossos pecados. E é por isso que hoje nós temos acesso à árvore da vida nas nossas meditações. Panteras que vão na criança, peguem o download que eu fiz ontem. Já é permitido que você vá até a árvore da sabedoria e que você descubra o bem e o mal. Que você descubra quais são suas sombras que estão te impedindo de ser próspera. Qual é a sua luz que você precisa trazer de volta? Já é permitido você ir até lá. Não, fala que não foi foda. Gente, eu chorei na hora que eu tive a sacada. E é por isso que a meditação da criança, que eu ensino na escola, e que eu fiz download, enfim, a gente vai na árvore da vida. Na árvore da sabedoria, na árvore da sua ancestralidade. Já é permitido ter todas as respostas que você busca
Por que que você não faz uma live? Por que que você tem dificuldade de fazer dinheiro? Por que que você não consegue perdoar seu pai? Você já tem acesso porque já é permitido, mas você não faz. Entendeu, Aninha? Misericórdia. E aí eu pergunto, o que mais que você espera que Deus faça para você? Ele te deu acesso à internet. Ele te deu acesso a conhecimento. Ele te deu acesso à sua árvore da sabedoria. Ele te deu acesso a uma vida abundante e próspera de outras pessoas para você ver que é permitido ter. Ele só quer uma coisa de você: atitude, livre-arbítrio, tomada de decisão. Então, do mesmo jeito que lá no Gênesis 2, Adão e Eva tiveram uma atitude errada, ele ressignificou a árvore da sabedoria para você poder acessar e seguir o que Adão e Eva fizeram. Você pode comer do fruto agora. E por que você pode comer do fruto agora? Vamos ver quem entendeu. Por que agora eu posso comer do fruto da sabedoria? Vamos ver se vocês fizeram download comigo. Por que agora é diferente de Adão e Eva? Vamos lá. Por que agora, 2024, 21 de outubro, é diferente do Velho Testamento de Adão e Eva? Por que, gente, eu vou me emocionar. Por que diferente? Porque Jesus já pagou o preço. Despertem. Ele já pagou, já tá pago. Tem atitude, valoriza o fato dele ter pago por você. Ele já fez. E você tá aí cheia de mimimi, cheia de desculpa, cheia de ó vida ou azar, eu tô velha, eu tô gorda, eu tô sem dinheiro, eu tô. Ó, as panteras sabem, porque tem hora que eu juro, eu respiro fundo pra ir lá no Panteras. Sabe por quê? Porque eu já preciso lidar com a minha escassez. Eu luto contra a minha escassez. Luto, acho que é pesado falar, mas assim, eu questiono a minha escassez todos os dias. E quando eu vou lá e tem um pensamento escasso, eu venho no meu direct e tem um pensamento escasso, eu respiro fundo, olho para minha Santa Ceia e falo assim: Senhor, dai-me forças. Eu não posso desistir. E o que estar lá no Wendel mais me impactou? Que todos os dias ele também pede forças para não desistir. Porque vocês não achem que para ele, pro Marçal, que tão grande já aqui no digital, que tem hater pra caramba, é fácil. Eu consegui entender, subindo no palco da Olimpo, que a missão, que a mensagem, ela é muito mais forte do que o meu pequeno ego. E que depois que a gente viu, não dá para desver, já falava Bert Hellinger. Então sabe o que tá faltando para você? Tá faltando visão, tá faltando ver, tá faltando de verdade entender qual é o ponto B.
Quando eu fecho os meus olhos, eu vejo os meus filhos mais velhos, os meus netos, vivendo a prosperidade e abundância que eu estou desbloqueando na minha família. E aqui vai outra virada de chave, outra bola preta para você. Se você não começar a acordar todos os dias e ver o seu sonho realizado, você desiste. Então ontem a Jos me perguntou por onde começar uma viagem para Disney. Eu vou trazer para vocês entenderem a analogia. E gente, uma viagem para Disney é como a vida próspera. Não é fácil não. Uma viagem para Disney, ela exige planejamento, ela exige foco, ela exige muito trabalho para fazer o dinheiro. Ela exige que você tome decisões diárias do que você gasta e o que você não gasta. Por quê? Porque eu ainda não sou independente financeiramente, eu sou livre. Eu ainda tô na terceira etapa, eu tenho liberdade financeira. Mas eu ainda não sou a pessoa que queima dinheiro. Então, o que eu faço para não desistir nos dias difíceis? No dia que do nada o meu fogão quebra e aqueles R$1.000 que eu ia comprar dólar, eu preciso pagar o fogão que quebrou. O carro que bateu. Graças a Deus essas coisas não acontecem mais, mas assim, acontecia. É porque eu fecho os olhos todos os dias e me vejo na Disney. Então, se vocês voltarem na caixinha, vocês vão ver que eu escrevi assim pra Josi. Você precisa de um planejamento financeiro. Você precisa começar a aprender sobre milhas. Porque, gente, eu não tô pagando 3 passagens. Isso barateia demais a viagem. E eu não comprei milha. Minhas alunas têm live lá pra aprender isso. Eu juntei milha. É diferente. Eu multipliquei milha. Então, quando eu tô montando a viagem, eu me mantenho no YouTube vendo vídeo. Eu me mantenho nos blogs lendo sobre Disney. Mas você já não sabe um monte de coisa? Sei. Mas eu mantenho meu sonho vivo. Porque se eu não manter meu sonho vivo, eu desisto. E aí, você tem o sonho de estar num palco. Você tem um sonho de ter resultado no digital. Você tem um sonho de fazer seu primeiro 1 milhão. Eu não sei qual é seu sonho. Na realidade, eu vejo que a maioria de vocês não sabe. Se você não se mantiver todos os dias olhando para o seu sonho, você esmorece. Você se enfraquece. E sabe quem é que vai ganhar o lugar do seu sonho? Aquela tia escassa. Aquele comentário do seu pai e da sua mãe que vem de uma geração escassa. Aquela amiga que não serve pra bosta nenhuma a não ser falar mal dos outros. Aquele trend que fica rodando na internet da salada de pepino e você fica perdendo seu tempo. Então, na live de hoje, a gente vai falar a semana inteira. Eu vou falar das palestras, eu vou falar um monte de coisa. Só que assim, a palavra de hoje é atitude. Se você não tem atitude com o seu sonho, quem é que você quer que tenha? Conta pra mim. E quando eu faço os downloads, como esse da Bíblia, eu penso assim, eu falo, cara, que mais que o universo precisa? Desenhar? Oi, José. Espero que vocês estejam bem. Manda um beijo pra Tuane, meu querido. Depois mande notícias. José, marido daquela minha querida amiga que faleceu há um tempo atrás.
Minha filha de 13 anos fala cada coisa escassa que eu fico preocupada. Ela fala porque ela escuta. Aí a pergunta é, onde é que a sua filha tá frequentando? Com quem que a sua filha tá conversando? Ontem eu fui no shopping com as crianças e a gente levou uma amiguinha da Sofia. E eu fiquei muito feliz da menina. E até falei pra mãe dela, vou chamar a mãe dela pra ser pantera. A menina tem uma mentalidade incrível. Rara hoje em dia. Então, assim, tem Sofias, tem Luanas por aí, pra ser amiga da sua filha. Mas você tá se colocando nesses lugares? Ou você tá deixando a vida te levar e deixando sua filha ouvir as pessoas que não deveria estar ouvindo? Seguir no TikTok as pessoas que não deveriam estar seguindo? Sabe uma coisa que eu faço com os meus filhos? A gente, né, vou abrir a carta, senão eu vou passar da hora. Sobre o ser para ter. Os meus filhos são envolvidos nos projetos da minha casa. Os meus filhos, ontem a Paty perguntou, né? A Paty perguntou sobre como que faz em relação à escola das crianças, porque a viagem é no meio do ano. Como que faz? Faz criando desafio. Faz gerando o trabalho dela entender que tem um preço para pagar. Entendeu? Então, desde o começo do ano, quem viu o vídeo do dia que eu contei para as crianças que a gente ia para Disney? Se não viu, eu vou postar aqui para vocês verem. No dia que eu contei para as crianças que a gente ia, depois da alegria, a gente sentou e foi montar um plano de estudo. A gente foi criar, né? Elas tinham que tirar notas altas nos 3 bimestres anteriores, porque mesmo que agora elas deem uma titubeada na escola, não vai prejudicar. E aqui, gente, uma diferença da mentalidade próspera da mentalidade escassa. A mentalidade escassa acredita que ir mal na prova da escola é um problema. Pega essa chave que vai mudar a maternidade, o desenvolvimento dos seus filhos. A mentalidade escassa acha que é um problema a criança perder ou ir mal, tirar 6, tirar 7 no conteúdo escolar. Só que a mentalidade escassa esquece que os meus filhos vão estar vivendo uma experiência cultural que vai mudar a vida deles muito mais do que o conteúdo que a escola está ensinando. Os meus filhos vão estar 20 dias falando inglês, ouvindo inglês. Você sabia que os melhores cargos do mercado, a pessoa precisa saber inglês? Os meus filhos vão estar vivendo a experiência de fazer uma viagem independente, de entregar passaporte, pegar passaporte, falar com a pessoa, trabalhar com outra cultura, com outro dinheiro. Os meus filhos estão aprendendo o que significa o dólar a 5,60. E aí eu pergunto pra você, o que você acha que vai fazer mais diferença na vida dos meus filhos? O inglês, o entendimento do porquê o dólar é mais caro do que o real. A cultura, o networking que eles vão fazer lá fora. Ou ficar numa apostila lendo porque Napoleão Bonaparte fez a Revolução Francesa lá atrás. Cuidado. Porque ler o que aconteceu na Revolução Francesa, eles podem ler a qualquer idade. Viver a experiência de uma viagem com 13 anos muda a vida deles. Quem dera que fosse Napoleão Hill. Falei, é que eu sou tão fã do Napoleão que eu errei. Por que eu tô dizendo isso? Porque isso eu preciso agradecer meu pai e minha mãe. O meu pai e minha mãe, como assalariados, o meu pai e a minha mãe só podiam tirar férias em outubro.
E o meu pai e a minha mãe tiravam a gente da escola 20 dias em outubro para viajar com eles. E não é por acaso que eu tenho sucesso, a Suelen tem sucesso e o Júnior tem sucesso. Não é por acaso que a mentalidade dos 3 filhos dos meus pais é diferente da maioria dos nossos amigos. Eu aprendi fração no vidro do carro embaçado lá em Gramado. Então, cuidado com a escassez. Porque a escassez, ela faz você acreditar que o seu filho sentado numa sala de aula, obedecendo uma professora, vai fazer o seu filho ser mais próspero. Ontem, enquanto a gente estava jantando, a reclamação da Sofia foi o seguinte: mãe, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a professora de geografia, ela é péssima. Ela entra na sala, escreve um monte de coisa na lousa, e eu sei mais sobre os países que existem pelas viagens que a gente fez do que pelo que a professora ensina. E aí ela pegou uma foto da lousa da professora. Gente, juro, eu mandei ela me mandar a foto e hoje eu vou mandar pra escola. É assustadora a lousa da professora. 2 metros de lousa escrito. Agora, minha filha tem condições de ir pra Itália, de ir pro Chile, de ir pra Orlando. Saber que o tio mora na Austrália, que é outro continente. E o seu filho que não tem essa condição? Tá aprendendo o que na escola? Como é que escreve um monte de coisa na lousa? Então, começa a olhar. Mas já mudei de assunto demais aqui. Enfim. Bora lá. Vamos tirar nossa carta de hoje, porque olha a hora, já foi. É muito assunto, né? É muito assunto. Mas eu espero que você tenha entendido que a palavra de hoje é atitude. Olha a carta. Cura. No fundo, é isso que a gente precisa. De cura. A gente precisa se curar da escassez. É isso que a gente precisa. Então vamos lá. A cura é sempre uma possibilidade e acontece quando retornamos ao nosso estado natural. Quando estamos em sintonia com a nossa alma, só existe saúde, harmonia, bem-estar, alegria e amor. Isso é verdadeiramente quem somos. A doença, seja física ou emocional, mental ou espiritual, acontece para sinalizar algo importante, para nos dizer que estamos nos afastando de nós mesmos, da nossa essência, da luz que é nossa verdadeira natureza. Assim, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, lembre-se de que você pode curar qualquer situação ao restabelecer contato com a divindade que existe em você. Não importa o quanto tenha se esquecido, ao resgatar o seu elo com seu curador interior, você será capaz de perdoar, de amar e de curar o que quer que seja. Você pode curar as situações disfuncionais da sua vida, seus relacionamentos, pensamentos e emoções distorcidas, que tanto têm feito sofrer. Pode até mesmo curar o seu corpo físico, restabelecendo o estado natural de saúde que reflete a sua verdadeira natureza. Se a carta da cura está se manifestando na sua vida nesse momento, é muito importante que você acredite na sua capacidade de operar milagres. Existem forças superiores enviando uma luz divina de cura na sua direção agora mesmo. Abra-se para absorver essa ajuda divina e sinta a presença dela ao seu redor. O seu campo energético está sendo abençoado e fortalecido. Os tecidos do seu corpo estão sendo equilibrados e restaurados em sua vitalidade.
As suas emoções estão sendo purificadas e os seus pensamentos estão sendo positivamente influenciados a refletirem a harmonia divina. O milagre da cura está se manifestando agora mesmo. Lembre-se de quem você verdadeiramente é e permita-se ser ajudado. Gente, nós somos prósperos. Nós somos abundantes. É o nosso pequeno ego que nos separa de viver isso. Enquanto você ficar presa ao seu ego, vai ser difícil. Então, como é que você começa a se desprender do seu ego? Sonhando. Se o sonho é a bússola da alma, é no seu sonho que está a resposta que você está procurando. É no caminho do seu sonho que está a resposta que você está procurando. Sá, não tenho sonho. Eu te vejo. Sinal que você está vivendo no seu superego. E o seu superego te traz muitas justificativas. Esse lugar de eu não tenho sonho é o lugar de uma criança extremamente machucada que passou muito tempo tentando ser vista pela mãe. Quem já está na escola já sabe que precisa curar e já sabe acessar sua criança. Quem não está na escola, eu espero que você comece a tomar a decisão de se curar. Porque as pessoas de atitude são pessoas que sonham. E são pessoas que sonham alto, não são pessoas que sonham pequeno. Nossa, Valtinho, que incrível, estou aqui através da minha ex-esposa. Quem é sua ex-esposa? Olha que coisa linda! Que lindo! Seja muito bem-vindo. Vocês precisam ter atitude. A Bia, será que é esse? Ou será que ainda dá tempo? Será que não dá tempo? Pela história, talvez dê tempo. Talvez o que vocês precisem é estar os dois aqui. Dá tempo, né? Então vai atrás, homem. Toma teu lugar. Eu vou me emocionar. Eu falo para as minhas alunas que eu me divorciei para elas não se divorciarem. Toma seu lugar. Ainda não é esse total, não. Eu sei a história. Dá tempo. Vai atrás que dá tempo. Isso. Só toma o seu lugar e seja homem. Isso. Mulher quer se sentir segura. Mulher quer saber que quem tá do lado sonha junto com ela. Bora? Quem é que trabalha agora? Conta pra mim. Às vezes eu me pergunto por que eu venho aqui todo dia. Aí o universo manda a resposta. Tá vendo? É pra isso que nós estamos aqui. Ela tem me ensinado muito graças a você. Que bom. Que bom. Te espero aqui amanhã, 8 horas. Combinado? A história, Pri, a história é essa que você tá entendendo.
A Bia entrou na escola, eles estão se separando e a gente tem conversado que não é sobre se separar, né? É sobre os dois se desenvolverem e terem objetivos e desejos juntos. É sobre não repetir as histórias da nossa família. É sobre empreender, é sobre fazer diferente. Certo? Cabe ao Valtinho e à Bia decidir fazer diferente da história da família inteira. Não precisa ser difícil, já está pago. Gente, bora, porque pensa uma pessoa que tem uma semana. Eu tenho uma semana para deixar um lançamento pronto, com apostila, com aula, mas eu também tenho equipe, mas eu também tenho negras amanhã e quarta-feira. Entendeu? Então, se deixar, eu fico aqui o dia inteiro fazendo live, porque coisa para falar eu tenho. Mas vocês também precisam trabalhar. Então, levem essa semana, transformem essa semana numa semana de atitude. Ok? Atitude. E se perguntem, por que eu estou sem atitude? Por que eu deixei de sonhar? Por que eu deixei de acreditar que é possível? Escreva. Porque tem respostas, tem cura aí. Vejo vocês amanhã, 8 horas, mesmo bate-canal. Um beijo. Roberto, eu também acho. Eu acho que essa live hoje foi pra ele. Ela vai assistir, se ela não tava aqui, porque ela assiste. E talvez era só isso. Era só pra ela saber que ele tava aqui e que ele quer lutar pelo casamento. É sobre isso. Beijo.